Senhora presidente, senhores parlamentares, ontem foi aprovado um destaque de minha autoria que basicamente derruba um veto parcial do presidente da República sobre um projeto que trata de denunciação caluniosa com fim eleitoral. E o que é isso? Quando o agente vai até a polícia, vai até o Ministério Público, forja uma denúncia e com objetivo eleitoral espalha essa denúncia e, óbvio, tudo isso precisa ser provado, coisa de organização criminosa, provado ou transferência bancária para quem fez a divulgação da denúncia falsa, a ligação com o candidato, a ligação com a candidatura. Até o deputado Hélio Lopes havia publicado que seria um projeto em relação a quem compartilhasse fake news estaria preso. Não é verdade. Fui até o gabinete dele, expliquei, ele reconheceu o erro, publicou errado no seu Twitter. Mas infelizmente parece que não tem gente preocupada em fazer o debate de mérito, mas tem gente preocupada em me atacar. E por aqui eu me refiro expressamente ao deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República. Ele continuamente espalhou mentiras em relação ao projeto, falando que eu estava vendido ao Centrão, canalha, defendendo censura e não sei o que lá, sendo que em 2014 o seu pai, enquanto deputado, Jair Bolsonaro, votou 2 vezes pelo projeto integralmente. E eu não me lembro do então apenas filho do deputado federal Jair Bolsonaro reclamar desse voto. E mais, ele mente sobre o mérito do projeto, me coloca como um suposto agente do Centrão, mas esquece que ele mesmo votou em Rodrigo Maia para a presidência da Câmara e eu votei no candidato Marcel Van Hatten. Portanto, é alguém que se posa, né, de muito macho, que se posa de muito valente em rede social, mas pessoalmente não tem a mesma coragem. Eu, aliás, há muitas horas atrás, coloquei um desafio para que ele estivesse hoje aqui, e sei que ele está na casa, sei que ele está em Brasília, e coloquei que ele estivesse hoje aqui às 2 horas, esperei 54 minutos e 40 segundos, o deputado não teve a coragem de aparecer, porque é um covarde, que não leu o mérito do projeto e sabe que está errado e sabe que está me atacando simplesmente porque o deputado Cacá Leão, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, acatou a minha emenda que tira 500 milhões de reais do fundo partidário, dos bolsos do partido do presidente da República e do partido do deputado Eduardo Bolsonaro, que todos sabem tem pretensões a eleições majoritárias. E mais, o governo e os militantes ligados ao governo criticaram o parlamento quando o parlamento manteve o COAF no Ministério da Economia. Falaram que era o fim da Lava Jato, falavam que era um ataque ao ministro Sérgio Moro. Eu mesmo optei por transferir o COAF para o Ministério da Justiça, afinal acho que é uma questão interna corporis, o governo decide como se organiza, mas outros deputados que tiveram outro entendimento votaram pelo COAF no Ministério da Economia e foram taxados de corruptos, de vendidos, de inimigos da Lava Jato. Ora, o que o presidente Jair Bolsonaro faz essa semana? Extingue o COAF e joga o que resta do COAF no Banco Central, que tende a ser autônomo, a autonomia tende a ser votada no plenário dessa casa. Ou seja, o próprio presidente da República, que insuflou a sua militância contra o parlamento por ter mantido o COAF com o ministro Paulo Guedes, extingue o COAF e mais, em sua medida provisória, permite com que os membros do COAF sejam indicados politicamente sem critério técnico. Eu apresentei emenda à medida provisória para que do COAF só seja membro, como hoje já funciona, membros efetivos de carreira da ABIN, da Receita, da Polícia Federal. Por que coincidentemente o presidente da República extingue o órgão e dá margem para indicação política para o órgão que investiga o seu filho, senador Flávio Bolsonaro? Me parece muita coincidência. No mesmo mês que esse mesmo presidente da República, que sempre teve discurso contra o Supremo, que sempre teve um discurso falando que todos os ministros eram petistas, todos os ministros eram corruptos, que tinha que fechar o Supremo Tribunal Federal,
Esse presidente da República veta projeto deste parlamento, número 2121 de 2019, que limitava o poder do Supremo Tribunal Federal, limitava o poder de ministro que concedesse decisão monocrática para suspender efeito de lei. O presidente Jair Bolsonaro manteve o superpoder do Supremo Tribunal Federal, que foi enfrentado por este Congresso Nacional. Coincidentemente, quando o caso do seu filho, senador Flávio Bolsonaro, está nas mãos do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Isso parece não escandalizar o deputado Eduardo Bolsonaro, que inclusive até agora ainda não teve a coragem de vir a plenário, está na casa e não tem coragem de vir a plenário discutir pessoalmente. É leãozinho de Twitter, como parece ser todo o governo e o presidente da República. Na hora de votar, põe a digital ali no plenário, vai embora. Vota o projeto sem ler, vota a medida provisória sem ler, vota veto sem ler. E eu sei que vota sem ler porque marca a presença, vai embora e depois fala besteira sobre o projeto. No colégio de líderes, durante a reforma previdenciária, não ajudou em um voto. Não trouxe um voto a mais para a reforma previdenciária. E depois vem falar, não, quem é falso direitista, quem é falso liberal, quem é falso conservador, é quem é do MBL. Não moveu uma palha. Só move palha agora para ser indicado embaixador. E aí o governo oferece emenda para senador, oferece cargo para senador, faz acordão para abafar a Operação Lava Jato. E isso não escandaliza o deputado Eduardo Bolsonaro, que, ressalto mais uma vez, está na casa e não tem a coragem de vir aqui olhar no meu olho e dizer na minha cara que o mérito do projeto é sobre fake news, quando não é. É sobre denunciação caluniosa. O deputado é formado em direito, o deputado trabalhou na Polícia Federal e deveria saber disso. Ou será que o deputado não confia no trabalho da polícia? Ah, não, mas denunciação caluniosa é um critério muito subjetivo. Como é que eu vou saber se o agente conhece a inocência daquele que está sendo acusado? Ora, a Polícia Federal serve para isso. Para interceptar ligações telefônicas, para quebrar o sigilo telemático, para quebrar o sigilo bancário e saber se houve transferência de dinheiro para aquele que espalhou a mensagem do candidato. Ou o deputado não confia no trabalho da Polícia Federal, da qual ele veio. Ou talvez ele confie no trabalho da Polícia Federal e conheça a competência da Polícia Federal e justamente por isso tem medo da legislação. Será que é por causa disso? Estou fazendo uma pergunta. Outro ponto é que o mesmo deputado Eduardo Bolsonaro não se escandalizou quando o presidente da República publicamente desautorizou o ministro Sérgio Moro. Presidente da República Jair Bolsonaro foi à imprensa dizer que o pacote anticrime deve ser deixado de lado, deve ser deixado em segundo plano. Como bem disse o procurador Carlos Lima, da então ex-procurador da Força Tarefa da Lava Jato, Jair Bolsonaro está desconstruindo os órgãos de fiscalização e controle para proteger o próprio filho. Próprio procurador Deltan Dallagnol também afirma o mesmo, e nisso eu não vejo escândalo do deputado Eduardo Bolsonaro. Deve ser porque isso de fato abafa a investigação, isso de fato abafa a corrupção, isso de fato joga problema para debaixo do tapete. Agora, o projeto da denunciação caluniosa, se for qualquer um que espalha fake news agora vai preso, então, pelo amor de Deus, vai mandar metade do Brasil que desavisado compartilha sem querer uma mensagem, vai preso. O deputado sabe, conhece o Código Penal e sabe que quando a modalidade culposa não está expressa, ela não existe. Não se prende uma pessoa por culpa, caso ela não tenha agido dolosamente, com a intenção de caluniar, com a intenção de se promover politicamente, que é o que está previsto na legislação, intenção eleitoral, não vai ser punida. O deputado sabe disso, mas afirma o contrário por pura canalice. E não tem coragem de afirmar o contrário aqui nos meus olhos, porque sabe que não leu o projeto. Se eu perguntar quantos artigos tem, ele não vai saber. Se eu perguntar quantas páginas tem o relatório, ele não vai saber. Se eu perguntar qual a modificação do texto original que o pai dele votou na CCJ e depois a urgência que foi votada em plenário, ele nem vai saber o que é urgência em plenário, porque não lê. E utiliza como pretexto para criticar porque perdeu o fundão e quer atrapalhar o trabalho do ministro Sérgio Moro junto com seu pai, que agora
faz acordão para abafar a Operação Lava Jato, sim. Portanto, deputado Eduardo Bolsonaro, quer criticar um projeto, quer divergir no mérito? Está aqui a deputada Érica Cocai. Eu divirjo nela em vários projetos na Comissão do Trabalho. Mas ela eu sei que lê os projetos. Ela é petista, eu discordo diametralmente da visão de mundo dela, já fiz várias críticas ao partido dela, ao ex-presidente Lula, mas eu sei que lê o projeto, está na comissão e trabalha, e inclusive ajudou a barrar o decreto do presidente da República, que o PSL não foi na Comissão do Trabalho votar para manter. Eu estava lá, PTB estava lá, MDB estava lá, Novo estava lá, agora do PSL só tinha um deputado. Nisso também o Eduardo não se escandaliza. Ah, derrubaram só um decreto do meu pai, tranquilo, não tem problema nenhum, não preciso mobilizar a base, não preciso trabalhar politicamente, não preciso trazer voto. Estou deputado aqui só para ser embaixador. Meu período como deputado aqui parece que é... O período do deputado Eduardo Bolsonaro como deputado parece que é só para passar férias enquanto ele não assume a embaixada. Enquanto não consegue comprar o voto de senadores o suficiente. Portanto, tome coragem, tome vergonha na cara. Peço um minuto para concluir, presidente. Venha, comece a comparecer ao plenário, na reunião de líderes, leia os projetos, debata o mérito, em vez de ficar espalhando mentira de quem faz trabalho sério nessa casa. E ainda o pior de tudo é ser rato, é ser covarde, é não ter coragem de vir aqui e falar na minha cara o que fala na internet. Isso é coisa de moleque. E olha que eu sou 10 anos mais novo que você. Tenha vergonha, deputado.